A Grande Magia de Elizabeth Gilbert. Esse livro aqui que tem uma cara de uma autoajuda barata, não é mesmo? Bom, pra mim teve, e por conta disso eu tive preconceito. E eu não li esse livro durante muito tempo, né? Mesmo ouvindo as pessoas falarem muito bem dele, porque ele tem essa capa e a palavra Grande Magia que parece um tanto quanto esotérico demais. E aí eu não quis, mesmo sabendo que Elizabeth Gilbert era a mulher que tinha escrito Comer, Rezar e Amar, que não tinha nada assim, né, de, meu Deus, grandes esotéricos, apesar, né, que dentro de Comer, Rezar e Amar a gente tem a parte do rezar, que beira um pouquinho com esoterismo, mas enfim, não vamos falar desse livro, vamos falar desse. Mas a Grande Magia é uma grande surpresa, porque ela fala sobre criatividade, e a magia é sobre a magia da criatividade, então a magia Disney não é uma magia esotérica. Eu acho que é um livro muito bom se você quer entender mais sobre criatividade, aprender e desenvolver a sua criatividade. Então, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é criatividade, se você tem coragem de ser criativo e, claro, a gente não pode deixar de lado da gente falar sobre o neoliberalismo e a criatividade. Bora? Bom, Elizabeth Gilbert, como eu falei, né, autora de Comer, Rezar e Amar, é um dos livros, assim, eu acho que mais lidos, né, de quando ele foi lançado, foi uma coisa muito doida, o filme foi uma coisa muito doida, que mudou a vida de muita gente, inclusive a da autora, né. Confesso que eu não terminei Comer, Rezar e Amar, eu comecei algumas vezes, mas eu acho que eu comecei numa época errada, porque eu era muito nova, né, eu era adolescente, então eu acho que aquilo não fazia muito sentido, talvez esteja na hora de eu voltar, inclusive, para esse livro. E esse aqui foi lançado pela Editora Objetiva, que faz parte, né, um selo do Grupo Companhia das Letras, em 2015, então ele não é um livro novo, nós estamos falando sobre um livro um pouquinho mais antigo, mas eu acho muito interessante trazer esse assunto. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, né? O que é criatividade? O que será, não é mesmo? Eu acho que quando a gente assim, tem um estalo, pá, logo de cara, a gente vai pensar em criatividade como uma coisa assim de pintura, relacionada à arte, né? Então qualquer arte, escultura, dança, teatro. Então a gente vai entrar num mundo, esse mundo artístico e, por exemplo, eu sou zero artística, gente. Apesar de eu amar a dança, apesar de eu dançar e tal. Mas assim, quando eu falo, e eu tinha bastante, eu acho, esse preconceito com relação à criatividade, eu sou péssima pra desenhar. Eu sou péssima pra ser criativa, né, com relação a essas coisas. E isso foi uma coisa que me prendeu muito por muito tempo. Então eu acho importante a gente começar falando sobre o que não é criatividade, para depois a gente entrar no assunto do que é a criatividade. Então a criatividade não é essa coisa artística, não é esse dom, né? E eu acho, e no livro ela fala, inclusive, essa coisa do gênio renascentista, Michelangelo e Leonardo da Vinci, que pinta e que não sei o que, e que, sei lá, você vai ser canalizado com uma força superior e que vai vir algo assim de você e vai sair, né? Aquela coisa bem de um autor intenso e que ele senta e puf, o romance está escrito, né? E aí você fala, gente, eu não sou criativa, porque eu sento ali, ou a conexão aqui não tá boa, porque eu sento e não vem, né? Então, criatividade não é isso. Criatividade, ela tá muito mais a ver com você trazer algo que tá dentro de você e colocar pra fora, né? Eu vou ler até um trechinho aqui do que a autora, ela fala sobre o que é criatividade pra ela, o que é um viver criativo, né? E aí eu acho que isso aqui que é interessante a gente falar. A caça para encontrar o tesouro. Isso é viver criativamente. Então, esse tesouro que vive dentro da gente, né? Esse tesouro que é algo importante para nós. Então, é justamente essa caça para buscar e trazer para a realidade isso. E no livro, né, como eu comentei, ela fala sobre essa ideia errônea dessa criatividade que vem, que é artística e que nos separa, né, de uma criatividade real. A gente precisa lembrar que somos todos seres humanos e que nós chegamos até aqui porque somos seres extremamente criativos. Então, em algum momento a gente resolveu criar a roda, a gente resolveu criar ferramentas. Em algum momento alguém resolveu criar a internet, resolveu criar um smartphone, né? Então, tudo isso que nos permitiu estar aqui justamente por conta da nossa criatividade. Então, você ser criativo
não se relaciona à arte e pode se relacionar a você fazer uma ótima planilha, um gráfico lindo, maravilhoso. Isso também é criatividade, né? Então vai depender muito daquilo que você gosta e de como você gosta de trazer isso para o mundo, tá? E aí isso nos leva para o segundo tópico, que é: você tem coragem de ser criativa? E aqui, gente, que é um problema, né? Porque eu acho que a nossa sociedade, do jeito que ela tá construída e constituída, ela traz muito mais o que você não pode fazer, o que tá errado, do que você ser livre para você trazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Eu acho que a gente tá engatinhando, né? Ou talvez seja a minha própria bolha que dê um pouco mais de espaço. Até porque eu, frequentadora, né, da FEFELESH, de uma faculdade de letras, uma faculdade pública, essa parte da criatividade, assim, de expandir, ela tá presente. Claro que ela tem as suas limitações dentro de uma vida acadêmica, né? Mas eu acho que ali eu consigo participar de um mundo onde a criatividade é muito bem vista e muito bem quista. Só talvez na escola de artes que isso seja para além, né? Na ECA, na comunicação e arte, enfim. Mas o mundo, ele te pressiona para você ser aquilo que ele quer que você seja, para você seguir o script que ele quer que você siga, né? Então você vai fazer a faculdade, você vai escolher, vai ter que, né, escolher uma faculdade, um curso que se encaixe num curso que vai te dar dinheiro. Então são aqueles que a gente conhece: engenharia, medicina, direito e alguns outros, né, que começam a aparecer e tal, assim como acessórios desses três, que eu digo acessórios no sentido que esses três, eles estão na nossa sociedade como os principais desde sempre, né? E os outros, eles vêm vindo meio à margem desses três. E aí a gente vai se encaixando, né? E a gente não vai trazendo assim, essa caça pelo nosso próprio tesouro. A gente não foi ensinado, não teve essa liberdade, não teve esse espaço, né? É sempre um espaço muito pequeno, muito limitado. E aí a gente precisa muita coragem, né? E essa coragem não é uma coragem assim, vai, você consegue, tô com você. Não é essa coragem motivacional. É uma coragem que eu acho que ela é construída todos os dias, de pouquinho em pouquinho, né? É uma coragem que se relaciona muito com o processo de autocognição, de entendimento de quem a gente é, um processo de entendimento do lugar em que a gente ocupa do mundo, né? Olhando para fora, não só olhando para dentro, mas olhando para fora também. E um processo de entendimento dos nossos próprios valores, daquilo que nos faz sentido. Então, quando a gente vai se conhecendo e tendo acesso a esse conhecimento também que vem de fora, a gente vai criando essa coragem, a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando para que essa coragem nasça. E quanto mais essa coragem nasce, mais chances temos, né, de trazer a nossa criatividade, de trazer o nosso tesouro para fora, independentemente de como ele vai se expressar, tá? E esse tópico nos leva ao terceiro tópico, que é o nosso neoliberalismo e a arte, e a criatividade, e a expressão do ser, do indivíduo. Né? Como eu falei, nossa sociedade, ela é fechadinha, ela quer que você faça determinadas coisas, viva de determinado jeito, né? Case, reproduza, enfim, se aposenta, tal. É isso que ela quer. E ela quer por quê? Porque é uma forma de controle. Uma forma de controle do quê? Do sistema, né? Porque o que o sistema quer? Ele quer que a gente produza. Produza, venda, produza, venda. Então, assim, quando a gente tá produzindo, e aí a gente lembra daquele filme, né, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, e eu sei que é bem piegas, mas, gente, puta sacada do cara, né? Há tanto tempo. Então ele tá lá, né? Fazendo sei lá o que na indústria, no chão industrial. E ele só faz esse movimento. Ele não tem tempo para pensar, ele não tem tempo para questionar, porque a partir do momento que ele deixa de fazer o movimento, a esteira passa correndo por ele e aí ele tem que sair correndo atrás da esteira para começar de novo, né? E essa é uma analogia e uma metáfora muito precisa do que a gente vive, né? Então a gente não tem tempo para pensar sobre
qual é o nosso tesouro? A gente não tem tempo para implementar isso, né? A gente não tem tempo para não ser produtivo, para fazer alguma coisa que a gente goste, que às vezes não está relacionada ao nosso trabalho, que é simplesmente um hobby. A gente não tem tempo. Inclusive, a gente nem tem hobbies mais, né? Por quê? Porque se você tem um hobby, você precisa monetizar o seu hobby. Sim, você está perdendo tempo, porque se você monetiza seu hobby, você trabalha com aquilo que você ama. E aí nem hobby mais é permitido. Quem dirá a gente então ter esse espaço para criatividade, para a gente trazer essa coisa nossa para fora, né? Quando a gente traz esse espaço, a gente se permite, e muitas vezes a gente se permite com a culpa de, nossa, eu tô perdendo tempo, nossa, porque... E a gente começa a comparar, claro, porque fulano de tal já tá fazendo isso, aquilo, tá... e eu tô aqui ainda. Eu não posso ter esse tempo. Eu tenho que estar em outro lugar, eu tenho que estar além da onde eu estou, né? E sempre esse outro lugar é um lugar em que você mira lá na frente, e você olha e você quer chegar lá, e aí você não tem tempo, e todos os seus esforços são para chegar nesse lugar, e no momento que você chega nesse lugar, esse lugar já não é mais bacana, e aí já tem um novo lugar, então você sempre tá correndo, né? Você sempre... você não tem permissão, você não tem possibilidade, liberdade para ganhar esse tempo, fazer esse tempo para você, né? E é óbvio que eu ainda tô falando de pessoas muito privilegiadas que poderiam ter esse tempo, né? Porque a sociedade, na sua extensa maioria, não tem esse privilégio, porque ela precisa colocar comida na mesa. Então, a gente ainda tá falando até de uma camada muito pequena, se comparado a todo o resto, e ainda assim... nem nessa camada pequena, que poderia ter esse privilégio do espaço e do tempo, ela não o tem, porque esse sentimento de culpa, esse sentimento do deveria, esse sentimento de inadequação, ele tá muito presente, né? E a gente quer se sentir pertencido, a gente quer se sentir adequado a algum lugar, isso tá dentro da gente, e um dia a gente conversa melhor sobre isso. Então... fica aí, né, essas 3 questões para você pensar dentro da sua própria vida, sobre a sua própria criatividade, sobre a sua coragem para ser criativo e principalmente como esse sistema em que a gente tá, ele te influencia para que você não traga a sua criatividade para fora e o quanto de culpa isso lhe traz, né, o quanto de culpa você carrega por conta disso. Bom, esse livro é para você, se você gosta do assunto de criatividade, se você quer desenvolver, se você quer entender, se você quer ler uma coisa leve, que é bem fácil, bem fluida, que vai te dar alguns sorrisos também, esse livro é pra você. Agora, se você acha que essa coisa de criatividade é perda de tempo e que a gente tem que sempre estar produzindo mais e mais, talvez você não goste, mas talvez você esteja precisando lê-lo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima semana. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, porque eu vou adorar conversar com você e muito obrigada por ter chegado até aqui. Um grande beijo, a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!